Olá, galera do Espaço Gel. Eu sou Manuel. Bem, já tem um tempo que a gente não tem gravado muita coisa aqui no Espaço Gel, né? Pandemia, atividades acadêmicas, trabalho, tudo isso foram empecilhos que deixou o canal um pouco de lado. Só que nos últimos dias, eu e Tassi, a gente tem tentado fazer alguns projetos, idealizar algumas coisas que vamos tentar colocar em prática. Entre eles, dias de sábado, nós pensamos em falar ou tocar em assuntos que envolvam impactos ambientais. Como vocês podem ver no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre um acontecimento que houve no bairro do Recife, ou Recife Antigo. Roda a vinheta que a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Bem, antes da gente ir para o problema em si, vamos entender um pouco das características do lugar. Recife é a capital do estado de Pernambuco, que fica na macro-região nordeste do Brasil. Ela já é famosa por várias coisas, como carnaval, multicultural, São João da capital, que são eventos culturais. Há outros detalhes também e características, como os ataques de tubarão, que são famosos também, como ser uma das cidades que mais sofreram ataque de tubarão no mundo. E algumas características naturais, né, que a fazem ganhar apelidos como a Veneza brasileira, por exemplo. Bem, entrando no bairro do Recife, que é onde vai ser o foco desse vídeo, nós podemos notar que é basicamente lá onde começou a cidade do Recife. Existe o marco zero da cidade, e os prédios mais antigos, fortificações e o famoso Porto do Recife, que é um dos mais antigos também. Bem, em termos de comparação, eu vou colocar aqui duas cartas distintas em tempos distintos do bairro do Recife. Nessa, nós podemos ver então uma carta antiga feita pelos holandeses e nessa outra uma carta recente. Vocês conseguem ver o tanto que mudou de uma carta para outra? Pois é, nessa daqui a gente consegue ver uma estreita faixa de areia que liga Recife a Olinda. A essa estreita faixa chama-se istmo, tá? Istmo que seria basicamente uma península pequena, em menor proporção. É interessante que a gente saiba que o bairro do Recife ele passou por intensas transformações, porque nessa área daí, que era basicamente um banco de areia formado pela foz do rio Beberibe, Capibaribe e Dupina, a gente pode ver que era uma área plana, muito baixa. Então, desde o tempo dos holandeses, começaram sucessivos aterros. Bem, eu vou colocar aqui na tela uma antiga carta que retrata o bairro do Recife em 1776, depois outra que vai retratar o bairro do Recife em 1816 e outra de 1906. Essas imagens elas podem ser encontradas no Arquivo Público Estadual de Pernambuco e nessas três imagens distintas, em épocas distintas, em séculos diferentes, nós podemos notar a presença do istmo, que até 1906 ainda existia e que ligava por terra Recife e Olinda. Em 1909, mais ou menos 3 anos após essa última imagem de 1906, começou uma intensa reforma no Porto do Recife, que já era famoso por ser um dos que mais exportavam açúcar e derivados da cana para a Europa principalmente, e que passa por uma reformulação, uma reforma intensa para torná-lo mais profundo e poder receber navios com maior calado, já que nesse período do início do século XX estava existindo a transição dos engenhos, dos antigos engenhos de produção de açúcar e sendo substituído pelas usinas, o que intensificava a produção de açúcar e logicamente precisava de um porto mais preparado para poder receber a quantidade maior de açúcar e de navios maiores que pudessem atracar naquela região. Então, para que tudo isso pudesse acontecer, foi necessário aprofundar o canal do Porto do Recife. Para que isso acontecesse, foi necessário dragar boa parte dos sedimentos que ali estavam, tornando o porto mais profundo para receber aí os navios maiores. E também começou uma sucessão de aterros
que aumentariam o Porto do Recife para a construção dos galpões, que hoje basicamente compõem aquelas feiras de artesanato, alguns restaurantes e que fazem parte já da paisagem urbanística do Recife antigo. O ritmo de obras continuou intenso e em 1911 resolveram construir o Mole de Olinda, que basicamente serve para aumentar o número de vagas de embarcações e também nesse período serviu para servir de base para a dragagem da foz dos rios. Aí nesse momento, com o aumento da profundidade, o mar ele começou a bater com muito mais violência na estrutura do istmo, fazendo com que em 1912, mais ou menos, não existe uma data específica sobre quando ou o dia que foi rompido, mas sabe-se o ano, que foi em 1912, o istmo ele não aguentou a força das ondas e ele se rompeu na sua parte mais estreita, a parte mais fina, fazendo com que o Beberibe agora tivesse conexão direta com o mar. Ele tem essa confluência com o rio Capibaribe e agora o mar tem uma influência direta. Basicamente, a gente pensa que não pode ter acontecido grandes alterações, mas se a gente pensar bem, a cunha salina, ou seja, a influência da maré, ela vai diretamente no rio. Isso pode ter mudado, sim, ecossistemas e ter também prejudicado a vida lacustre de água salobra que tinha na região, já que a água tende a ter ficado mais salgada. O arquiteto Alfredo Lisboa ele foi o responsável pelas obras de expansão e de modernização do Porto do Recife. E com o rompimento, que foi algo que não estava no projeto, com esse rompimento houve a ideia de transformar a Foz do Beberibe numa doca de comércio, aumentando aí o tamanho da influência do porto, mas que não foi para frente. Nessa imagem de 1932, a gente pode ver que não existia ruptura definitiva ainda do istmo que ligava Recife a Olinda. Teve algumas construções, não estava moldado ainda como a gente conhece hoje. Então, nós podemos ver que o Recife, enquanto ilha, ele foi um efeito colateral aí de uma falta de atenção ou uma falta de planejamento ou de estudo de todas as variáveis de uma construção e melhoria do Porto do Recife. Então, a gente tem que se atentar que toda a construção ela traz aí alguns impactos. Esse, por sorte, não trouxe problemas tão graves assim à vida humana, mas que a gente sabe que vários outros, mundo afora, foram fatais e que trouxeram danos irreparáveis. Então o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai tentar lançar nos dias de sábado sobre impactos ambientais. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem a notificação e até a próxima!